Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados, aqueles irmãos, amigos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma passagem bíblica aos vossos corações, que se encontra no livro aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo número 1. Título da leitura: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Número 1 da Palavra de Deus nos diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós podemos observarmos a palavra de Deus aqui, apóstolo Paulo trazendo essa passagem ao coração dos irmãos que se encontrava na igreja ali, aos romanos, trazendo essa passagem para
que eles viessem atentar para a palavra de Deus e sempre estar procurando fazer o querer e a vontade do Senhor. Então, o primeiro versículo aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, verdade é que aqueles que estão em Cristo, não há condenação, porque eles não estão andando segundo a vontade da carne, porque eles estão andando pelo Espírito Santo de Deus. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para nós vivermos e agradarmos ao Senhor, não podemos andar na carne, mas viver em Espírito para estar agradando ao Senhor. Número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aqui é bem clara a palavra de Deus nos relatando, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque outrora eu estava sujeito a viver no erro, a praticar as coisas erradas, porque não tinha conhecimento da palavra. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus, ele se apossou da minha vida, ele me deu vida para mim compreender aquilo que é concernente à palavra de Deus e fazer as coisas corretas e não andar segundo o propósito do meu próprio coração. Número 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus Cristo, ele veio em espírito, se fez carne, viveu em espírito e condenou o pecado na carne. Por que Jesus fez isso? Para que nós vivêssemos uma vida debaixo da graça e do conhecimento de toda a palavra do Senhor, aniquilando as nossas próprias vontades, os nossos próprios querer, para termos uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Então aqui é bem claro: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quando Jesus Cristo, ele foi crucificado, ali ele aniquilou as obras da carne, para que nós o aceitássemos a ele como Salvador, para termos a purificação dos nossos pecados e pudéssemos ter uma vida de santificação diante da sua presença. Número 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando Jesus Cristo fez tudo isso, foi para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que já não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, que habita sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, porque nascemos de novo da água e do Espírito. Então o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida que há em nós, o Espírito Santo da verdade. Número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então nós podemos observarmos aqui que todos aqueles que são nascidos de Deus, eles não inclinam para as coisas da carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, aqueles que são carnais, eles não têm como agradar ao Senhor, porque a sua matéria se inclina para fazer a vontade do inimigo, do adversário. A carne, ela busca o seu próprio prazer, a sua própria vontade. Mas quem está em espírito procura servir ao Senhor e não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então,
aqueles que nasceram de novo já não andam segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade do Espírito para agradar ao Senhor. Número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então aqui é bem claro, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então quando eu deixo de inclinar os meus pensamentos, o meu coração para as coisas de Deus em espírito, eu estou mortificando a minha própria carne para viver em espírito. Mas quando eu inclino os meus pensamentos para as coisas da carne, eu estou me afastando de Deus e perdendo as bênçãos que o Senhor tem para proporcionar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. O número 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. E é uma verdade aqui, que a carne ela não é sujeita às leis de Deus. Então, para que você faça com que a sua carne ela se sujeite à vontade de Deus, você tem que aceitar a palavra de Deus ao seu coração. Então o Senhor vai te modelando e te dando uma forma para você ter uma vida de santificação e obediência à palavra de Deus. Número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós podemos observar que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne e o sangue não herdam o reino de céu. Mas aqueles que vivem em espírito alcançarão a salvação das suas almas. Número 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós podemos observarmos a palavra de Deus. Apóstolo Paulo, em suas passagens bíblicas, em suas cartas às igrejas, ele trazia bem claro para nós termos uma vida de obediência e santificação. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós não vivemos na carne, mas sim em Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se o homem e a mulher, os tais não têm o Espírito de Cristo em sua vida, esse tal não pertence ao Senhor, mas sim ao adversário. Número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ou seja, a justiça a qual o Senhor se doou a si, mesmo ali, ele foi morto pelos nossos pecados para nos justificar, para nós nos apresentarmos diante do Senhor sem mancha e sem mácula. Então, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça a qual o Senhor fez na cruz do Calvário ali, levando os nossos pecados para nos dar o direito de vida eterna. Número 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, dentro de nós, o Senhor, ele nos vivifica através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, daquele que ressuscitou a Cristo. Porque quando Cristo subiu ao céu, ele disse para os seus discípulos: eis que não vos deixo só, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará o caminho qual vocês devem trilhar, para não sair da presença do meu Pai. Então, esse mesmo ao qual ressuscitou a Cristo, ele habita em nós. Então nós não vivemos para fazer a nossa própria vontade, nem o nosso próprio querer. Então aqui está bem claro, esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, habita em vós, que é Deus. Se o Espírito dele habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo. Então o Senhor nosso Deus vivificará o nosso corpo mortal.
pelo seu Espírito que em vós habita, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então ele nos vivificará para nós apresentar a Deus. Número 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Então, meus amados e queridos irmãos, nós não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne, para andarmos na carne, para vivermos praticando as coisas erradas, mas nós somos devedores a Deus e a Jesus Cristo. A Deus porque deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então não devemos à carne, mas devemos a Deus. Então procuremos entrar pelo caminho da obediência e andar em espírito e não na carne. Número 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então aqui é bem claro, se o homem e a mulher, ele não buscar a presença de Deus, não procurar se encher do Espírito Santo de Deus, ele vai morrer espiritualmente. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do nosso corpo físico, da nossa matéria, nós viveremos para Jesus Cristo, o nosso Salvador. Número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas os que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos de Deus. Então aqui é bem claro a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então se você tem compromisso com Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus e você vai procurar viver em espírito e em verdade para adorar e agradar ao Senhor, seu Deus, de corpo, de alma e de espírito. Número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então nós não recebemos o espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito que nos torna livre para glorificarmos e exaltarmos e bendizer ao nome do Senhor, para outra vez estardes em temor. Então nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então agora nós não vivemos segundo a carne, porque nós procuramos agradar ao Senhor. Então aqui mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, clamamos pelo nome do Senhor nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, que está no céu, pronto para nos dar a vitória e nos fortalecer. Número 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, que comunhão há com as trevas, com a luz? Mas o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso que somos filhos de Deus, porque andamos na verdade, procuramos praticar a verdade. Então, se você é filho, procure praticar a verdade, andar no caminho do Senhor e fazer o querer e a vontade de Deus. Número 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui é bem claro a palavra de Deus. Se nós sofremos, nós aqui está dizendo, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Então se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das bênçãos que o Senhor tem para proporcionar sobre as nossas vidas. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, se nós padecemos na carne, por amor à palavra do Senhor, com ele também nós vamos ser glorificados, vamos receber das mãos do Senhor tudo aquilo que ele tem para proporcionar na nossa vida e sobre o nosso coração.
Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero estar orando pela vida dos irmãos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida dos meus amados, aqueles irmãos, amigos e colegas. Entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Repreendo todo tipo de mal, de enfermidade, todas as obras das trevas, dardo inflamado, maligno. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue. Toca, Senhor da glória, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade seja eliminado, destruído, lançado por terra. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas. Senhor, as vidas nos hospitais, no leito de dor e de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas, Senhor, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas nas UTIs, salva, cura, liberta, transforma, purifica no teu sangue. Senhor, as vidas nos leprosários, nos manicônios, Senhor, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão, Senhor da glória, salva, cura, liberta, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, salva, cura, transforma e purifica no teu sangue. Senhor, entra com providência na vida da tua nação. Papai querido, olha para este mundo, Pai, que se encontra um caos, mas o Senhor tem todo o poder para contornar, Pai, tudo o mal, toda a obra das trevas e todo empecilho. Dá a vitória, a cura, o milagre, a libertação. Entra com providência na vida de todos. Papai querido, confirma as bênçãos sobre a vida daqueles que estão desempregados, abre as portas. Papai querido, coloca as tuas mãos também sobre a vida daqueles que estão desempregados. Toca nas carteiras profissionais, nos currículos, confirma as bênçãos, as curas, os milagres, a vitória, a libertação. Entrega a todos na palma de tuas mãos, curados, libertos, transformados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.